Bom dia, queridos amigos. Que a doce paz de Jesus fortaleça os nossos pensamentos, trazendo aos nossos corações o bom ânimo e a alegria de viver. Convido a todos para nos acompanhar hoje com esse item do Evangelho tão expressivo para todos nós, coragem da fé. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 32 e 33. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas, capítulo 9, versículo 26. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus profliga essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, e renegará aquele que o haja renegado, e reconhecerá perante o Pai que está nos céus aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aquele que se houverem arreciado de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de se ver admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando para que não lhes traga prejuízo neste mundo, ao passo que aquele pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelos dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e aplicação da do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Convidamos a todos a elevar o nosso pensamento até Jesus, agradecendo ao Mestre por essa sublime oportunidade que tem nos concedido nesta manhã, para que nossos pensamentos se harmonizem numa mesma vibração e que sintamos fortalecidos e amparados. Amado Senhor, que o seu olhar doce e terno nos alcance, estimulando-nos a modificar a nossa forma de viver, a forma de pensar, mas, acima de tudo, a forma de sentir. Que estejamos encorajados em todas as situações que a vida nos oferece, para que a nossa fé se estruture no clima da verdade e que a sua misericórdia se estenda para todos os lares que nesta hora estão conosco a vibrar no mesmo diapasão. Que a paz, a alegria esteja sempre presente em nossa consciência, uma paz ativa, dinâmica, que modifica toda a nossa forma de enxergar a vida. Obrigado, Jesus, que o seu amor esteja conosco,
Que assim seja. Amigos, nós estamos falando da coragem da fé. Se nós analisarmos a palavra coragem, nós vamos ver que cora é de, está ligado ao coração. E coragem é para agir, é do verbo agir. Então, eu preciso ter força para ter coragem, para que eu possa movimentar os meus pensamentos em busca de uma ação renovadora. E a fé é a estruturação de um conhecimento que nos permite alimentar aquilo como verdade. Então, nós temos muitas opiniões, cada filho de Deus tem a sua individualidade, o seu pensamento. Então, a coragem das opiniões próprias sempre foi tida com uma grande estima entre nós, da sociedade que vivemos. Cada um tem o seu maneira de pensar, de olhar, né? Mas nós também precisamos entender que existem muitas perseguições, muitos perigos durante a nossa caminhada, contradições, mas que nós precisamos abertamente colocar as nossas ideias de tal forma que elas definem para nós o nosso comportamento mental e espiritual. Cada um de nós alimentamos um pensamento, e o merecimento é proporcionado ao esforço de cada um e à importância que nós damos do resultado de nossa fé. Muitos recuam diante da hora que nós somos todos chamados, mas nós espíritas já temos uma fé que precisamos consolidá-la também em nossos pensamentos, numa ação constante ao bem. Então, nós temos muitos que ainda envergonham. Tem muitas pessoas que até se envergonham de falar que são espíritas. Então, nós não podemos envergonhar da doutrina. Quem envergonha da doutrina está sentindo também envergonhado do Cristo, do Mestre, que ele que nos ensinou. Então, todos os seus ensinamentos foram trazidos para a multidão. Cada um foi aprendendo de uma forma. Então, a coragem, ela vem do estado mental de cada um, de um pensamento analisado, abalizado no bem, e nós precisamos saber qual é o resultado da fé. Jesus nos afirmou que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguiríamos remover as nossas dificuldades. Que dificuldades são as nossas? Cada um tem que analisar qual é a dificuldade que você tem. O que te impede de você estruturar a sua fé e trabalhá-la para um fim útil e que você sinta-se mais fortalecido? A fé sem obras, ela é uma fé morta. Então, toda obra no bem, na caridade, ela solidifica em mim um desejo de servir mais. Então, quando nós temos esses pensamentos, é porque surge dentro de nós aquela fraqueza do conhecimento e muitas vezes chegamos até a renegar essa fé. Isso devido ainda ao nosso orgulho, nossa vaidade. Nós não temos o direito de impor a fé em ninguém, mas nós temos o direito de reconhecer o valor da fé em quem quer que seja. Então, Jesus mostra isso, que muitas vezes o ponto de vista de uma doutrina está sendo apoiada no ponto de vista do pensamento do Cristo. Então, se alguém envergonhar da doutrina espírita, ela está envergonhando das palavras do Mestre. E aí é que nós vamos ver que aquele que renegará, ele vai renegar em outros momentos, ou ele já renegou. Então, o Kardec nos mostra nesse item muito interessante, quando ele diz assim: Jesus profliga essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que haja renegado.
mas que ele reconhecerá perante o Pai que está no céu aquele que confessar diante dos homens. Se eu renegar as palavras do Cristo, virar as costas, nós vamos ver o quanto nós somos mesquinhos, o quanto que nós somos pequenos. Porque é preciso ver que nós nos envergonharmos do Mestre, nós estamos sentindo um pensamento até de repúdio, porque Jesus é o Mestre que veio para nos ensinar, e a vida de um homem é a sua própria confissão pública, é o que eu faço na sociedade, é o que eu vivo na sociedade. Então, aqueles que houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se admitir no reino da verdade. Porque se eu nego a verdade, se eu omito, se eu tenho vergonha, então mostra que eu não tenho essa coragem em mim. Por que que eu não tenho a coragem? Porque a minha fé é só humana, ela não é uma fé lúcida. Então, é indispensável não se vergonhar o aprendiz de Jesus. Nós não podemos nos envergonharmos. É preciso que cada um tenha uma condição mais forte, de maior clareza, de maior reflexão. Agora, eu só tenho clareza e reflexão se eu compreender a verdade que a doutrina espírita vai nos trazer. Então, nós podemos ver que quantas vantagens, né, a fé nos traz, nos sustenta nas nossas horas difíceis, é aquilo, eu creio em Deus, crer de verdade. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque quando Jesus esteve à Terra, ele nos mostrou que nós devíamos implantar o reino de Deus em nosso coração. Isso parece é um pouco até insignificante para muitas pessoas, mas aquele que renuncia o seu sacrifício pessoal, a sua vida, em favor dos ensinamentos de Jesus, em favor do próximo, aquele que demonstra o esforço para deixar uma trajetória de luz, de amparo, nós vamos ver que nós vamos nos fortalecendo. Então, é preciso que a gente alimente dentro de nós sempre a verdade. É a verdade divina, ela está acima dos nossos interesses materiais. E é ela que vai proclamar para nós, de uma forma aberta, tudo aquilo que nós vamos colher no futuro. Por isso que Jesus nos disse, a cada um segundo as suas obras, o que você semeia, você colhe. E Emmanuel tem uma frase muito interessante, a semeadura é livre. Cada um vai fazer do jeito que ele acha que está certo e que ele aprendeu. No entanto, ele deverá colher o que ele semeou. Todos nós colheremos, porque a lei é de causa e efeito. A lei é de ação e reação. Tudo o que eu desejo para o outro nasce no meu pensamento. Todo o bem que fizermos, ele está no meu pensamento. Mas todo o mal que desejar também mostra a minha matriz mental doente. Toda vez que eu desejo vingar de uma pessoa, ou desejo emitir a ela ódio, mágoa, ressentimentos, porque aquilo está dentro de mim. Então, meus irmãos, é preciso que a gente tome bastante cuidado para a gente não vir a cometer esses estados que muitas vezes nós achamos que ninguém está vendo, e é preciso que a gente busque dentro de nós remover esses sentimentos doentes que estão ainda dentro de cada um de nós. E nós vamos ver quando Jesus, né, nos pergunta para nós que benefício tem um homem ao ganhar o mundo inteiro, destruindo a si mesmo ou sofrendo a perda? Esta é a pergunta de toda hora. Que adianta eu lutar pelo materialismo, pelas construções materiais, se eu não sou capaz de pensar na minha imortalidade? Eu preciso semear para que eu colha os frutos no amanhã. Eu não posso colher frutos numa existência só.
Então, é preciso que a gente venha a compreender que nós temos que eliminar, muitas vezes, esses interesses personalistas que ainda vivem em nós e que nós admiramos. Nós precisamos entender que o homem, ele é usufrutuário da terra. Ninguém é proprietário e depositário da confiança de Deus. Pode fazer tudo, tudo que nós queremos dentro da verdade, dos liames do afeto, do amor. Contudo, o que lhe aproveitará tamanha exaltação pode muitas vezes ser grande beneficiado. Agora, tem gente que vive distraído. Ele se distrai das questões da inteligência, procurando cada vez mais o brilho do homem, dos títulos, e esquecendo que nós podemos muitas vezes, correndo atrás desse brilho material, de tudo aquilo que o homem nos oferece, o mundo materialista, nós podemos despencar nos despenhadeiros das trevas e da morte. Por quê? Porque ninguém fica isento. O bem será sempre o bem, o mal será sempre o mal. É preciso que cada um carregue a sua cruz com coragem, com força, com sabedoria, dizendo que carregar, ter a coragem de uma fé é vencer o seu planejamento reencarnatório, é vencer as dores, para que nós possamos entender que Deus está conosco, porque a dor é um meio de que a gente possa melhorar. É na dor, ou no sofrimento, ou nas dificuldades, que eu vou ligar meu pensamento a Jesus. Contrário disso, eu estou sempre procurando navegar nesse mundo materialista de nossas ilusões. Pensemos bem, meus amigos, tenhamos coragem da fé, coragem, que o nosso coração se alicerce numa fé sólida. Essa fé que Tiago mostra que tem que ser sustentada em obras. E fora disso, ela não consegue remover as dificuldades, ainda que nos aprisionam, os sentimentos tão doentes que nos cegam e que nos fazem ficar cegos e surdos diante da verdade. São as nossas fraquezas, né? Então, queremos agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, por tudo que Ele tem nos ensinado, e especialmente o valor da doutrina espírita em nossa vida. Assim, pois, agradecendo pela oportunidade, pedimos a Deus que nos dê o passe. Senhor, amado Mestre, que nesta hora elevemos o nosso pensamento até o Senhor, que possamos, Jesus, sentirmos fortalecidos e amparados, que possamos, Mestre querido, receber as dádivas que o mundo espiritual vai nos trazendo, cada dia, cada vez mais. Mas para que isso eu preciso consolidar a minha confiança na espiritualidade, a fé que me estrutura, para que eu possa ter a coragem de enfrentar as minhas próprias dores, as minhas próprias dificuldades. E por isso nós te pedimos que fluidifique as nossas águas, pois elas se transformam em remédios e medicamentos para todos nós. Jesus, ó Mestre querido, ampare toda a humanidade, ampare os nossos familiares, especialmente os que se encontram enfermos, para que este passe alcance todos eles, que alcance aqueles a que o nosso pensamento busca, Jesus. E assim, com esta fé, com a coragem de enfrentar as nossas dores, nós te agradecemos, Jesus, pedindo nesta hora que a vibração da equipe de Eurípedes, de Dr. Bezerra de Menezes, se estenda a mão para todos aqueles que sofrem. Obrigado, Jesus.
Amigos, queridos irmãos, sintam-se abraçados e fortalecidos pelas vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Que o Senhor nos abençoe e nos ampare, hoje, por todo sempre. Que assim seja.